Acabou, demorou, atrasou um pouco, mas tá aqui. Os 18 melhores quadrinhos de 2025. Para quem acompanha já há alguns anos aí a lista dos dois quadrinhos, né, uma das listas que acaba sendo uma referência, né, no YouTube Brasil, o meu critério é muito simples. Devem ser quadrinhos publicados no ano passado, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Eu sei que essa lista deu uma boa de uma atrasada, e fazendo um resumo muito rápido, basicamente o ano passado ele foi meio complicado para mim, porque você sabe que eu sou professor, eu dou aula de matemática em escola pública, e basicamente aumentaram a minha carga horária na escola, porque a escola precisou de mim, e eu acabei ficando com menos tempo disponível para ler em 2025. Então a lista acabou demorando, porque eu passei os últimos meses me dividindo entre ler conteúdo que eu tô afim, ler conteúdo que é pro canal e ler os melhores do ano passado. Então, enfim, gente, a lista tá muito boa. Em 18º lugar tem Extremity, do Daniel Warren Johnson, né? Vocês sabem que foi um dos primeiros trabalhos do cara, saiu no encadernado completo pela Devir. Esse é um quadrinho que a gente já esperava há um bom tempo no Brasil, e cara, ele é muito bom. Ele é uma espécie de Mad Max, né? É um futuro onde tem tecnologia, mas a humanidade está indo para um lado meio viking, e aí ao mesmo tempo tem monstros. Parece que o Daniel falou, cara, eu vou juntar tudo que eu curto muito desenhar e botar num único gibi. Basicamente, aqui no começo do quadrinho, a gente tem uma briga entre clãs, e um dos clãs, né, tem a Thea, que é uma menina desenhista, e cara, a garota, ela perde a mãe nessa guerra entre clãs e perde o braço. Ou seja, ela não pode mais desenhar, que é uma paixão, ela perdeu um ente querido, e aí ela junto com o pai e com o irmão entram num ciclo de vingança. Vini, pô, mas o gibi parece tão legal, né? Ele, Mad Max, uma história pesada de vingança. Por que tá em 18º? Bom, primeiro, né, estar em 18º é muito legal porque é o 18º do ano passado inteiro. Pra mim, o único defeito do Extremity é que ele é muito bom, tá? Ele, como eu falei, ele é maravilhoso, mas ele vai para um final previsível. Então, se o final fosse um pouquinho mais ousado, ele estaria, tipo assim, num top 5 no mínimo do ano. Aí, em 17º, tem as Tartarugas Ninja da IDW do Pipoca Nanquim. Cara, esse quadrinho, eu já comentei no canal, ele entrou na lista muito pela minha paixão. Eu passei boa parte da minha infância jogando fliperama das Tartarugas Ninja e eu adorava. Eu acho que eu joguei jogo também do Super Nintendo, vi os filmes lá, né, do clássicos da televisão, e ao mesmo tempo, tá, eu li outros quadrinhos das Tartarugas nos últimos anos e nada me pegou assim de um jeito que eu pense, ok, isso aqui é o que eu gostei quando era muito pequeno. Esse gibi não que seja um quadrinho infantil, sabe, mas ele preencheu um vazio meu que de não conseguir ler histórias das tartarugas que me empolgassem absurdamente e ao mesmo tempo me dessem aí essa sensação de nostalgia. Além de tudo, a gente está falando de uma reinvenção da mitologia extremamente criativa, né? Vocês sabem que aqui as tartarugas, elas são reencarnações de guerreiros do Japão feudal. Cara, é sensacional! A gente também está falando de um quadrinho que tem um começo muito ousado, né? Não tem todas as tartarugas ali no início. Enfim, eu achei sensacional. Ah, importante, né? É um quadrinho sobre uma família, que é isso que são as Tartarugas Ninja. 16º lugar, Morgan, de Antônio Segura e José Ortiz. Vamos lá, se tu não sabe, o Morgan é um clássico do quadrinho espanhol que chega numa edição, né, completa pela figura. Se não me engano, são 29 histórias curtas desse personagem, que ele é um ex-policial, que na verdade, assim, por que ele é um ex-policial? Porque ele é um policial. Ele foi preso, basicamente, a filha dele foi assassinada e ele foi se vingar do cara, ele era um policial, enfim, ele tinha uma arma e aí o cara acabou sendo preso. Aí tem toda uma mística porque o Morgan, ele tem uma bala alojada perto do coração, então ele não pode remover aquela bala, mas é um problema também porque se de repente a situação fica muito tensa, ele corre o risco de morrer porque aí, né, a bala acaba penetrando e ele se vê dentro da prisão, só que ele é um cara bom, né? Tudo bem, ele cometeu um assassinato, teve a questão lá da filha, mas ele é um cara legal, né? No sentido de que ele quer aplicar a lei dentro da prisão, só que na prisão ele vai ver coisas terríveis. O quadrinho é fenomenal, o desenho, cara, é um absurdo, é a mesma dupla do Hombre e das Mil Caras do Jack Stripador. Vini, mas então por que tá em 16º, né? Um gibi tão incrível? Então, é que metade do gibi é o Morgan na prisão e a outra metade é o Morgan fora da prisão.
E assim, ele fora da prisão, tem histórias legais? Tem, mas ali elas variam, tem umas muito fracas. Na prisão, assim, eu acho que eu não vou me lembrar de uma história ruim. Assim, toda a metade inicial do quadrinho é tipo, cara, é sensacional. Em resumo, sabe? A primeira metade, ela é tão, mas tão incrível que mesmo a segunda parte não sendo tão bacana, o gibi ele merece estar numa lista aí de melhores do ano. Eu não cheguei a comentar, né, mas um outro objetivo da lista, né, por que eu demorei tanto? Porque eu tava tentando também sair do óbvio, sabe? Não ler só quadrinhos disponíveis na Amazon, né? Por exemplo, tá tudo bem, até o Morgan tem na Amazon, mas é um quadrinho que foi financiado pelo Catarse, vai ter gibi independente também, que eu vou citar ao longo do vídeo. Tá, vamos falar da Miltons. A Mitos publicou no Brasil Baltimore, que é um quadrinho que, cara, eu desconfiei muito dele. Porque tem o nome Mike Mignola aqui, né? Esse personagem ele foi idealizado pelo criador do Hellboy, só que ele mal participa aqui do gibi. Basicamente, o Mignola teve uma ideia, ele passou essa ideia para um outro roteirista que achou um desenhista e eles produziram um quadrinho muito bom. Então isso não tira nada da nota do gibi. Só é engraçado que, né, tem Mike Mignola, mas também não tem. A boa notícia é que é um quadrinho que quem gosta de Hellboy vai curtir muito Baltimore. Aqui a gente tem um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial que lá no meio do conflito ele acabou enfrentando um vampiro. Esse vampiro arrancou a perna dele, assassinou a família do Baltimore, e então, lógico que ele tá full pistola e ele passa a caçar esse vampiro. Só que tá rolando uma epidemia vampírica pelo planeta. E aí a gente tem um personagem que ele tá meio que dividido, porque ao mesmo tempo que ele tem que buscar vingança, ele se vê em situações onde ele também tem que ser um herói. Cara, assim, é entretenimento puro isso aqui. É violento, o Baltimore é um baita de um personagem. Lembrando que são 2 ônibus, tá? Pra fechar. Né? Embora esse aqui, ele seja, de certa forma, ele completa todo um arco. Ele te dá uma sensação de final, mas são 2 pra completar tudo. 14º lugar tem Deviant, Terror no Natal, que é um gibi da Devir, completo, né? Uma graphic novel do James Tynion. É um gibi bem típico norte-americano, né? Vai falar sobre um serial killer. É importante, tá? Aviso de gibi extremamente violento. Cara, vocês não têm ideia, assim. É um quadrinho bem visceral. Ele vai bem longe, assim, em termos de parte gráfica. Então, o quadrinho ele se passa em 2 tempos. No passado, tinha esse assassino que matava pessoas vestido de Papai Noel, né? Ele tá aqui na capa, né? Ele tem uma máscara meio bizarra. E ele foi preso, a princípio, né? Um suspeito acabou sendo preso. E aí o tempo passa, tipo coisa de acho que 30, 40 anos, e aí no presente tem um outro assassino, ou o mesmo, né? Não se sabe. Basicamente os mesmos crimes do passado estão sendo cometidos no presente por um mesmo modus operandi, né? Um cara lá vestido de Papai Noel com um método muito violento. Vocês entenderam, né? A grande dúvida é quem é o assassino, e é bem legal porque tem uma pegada meio Hannibal. Tem um garoto que ele passa a entrevistar o cara que está preso para tentar entender quem é o assassino, para tentar se entender ao mesmo tempo. É um quadrinho queer e assim, dos gibis que eu já li com essa temática, cara, é absurdamente bem escrito. Em 13º lugar tem Torgal. Eita, ô Vini, peraí, como assim? Torgal em 13º? Como que Torgal não tá, sei lá, no top 5? Eu sei, cara, foi impressionante o efeito desse quadrinho na internet. Eu acho que eu não vi uma pessoa que leu e disse assim, achei legal. Quem leu amou num nível inacreditável. Eu gostei de Torgal. Eu acho que é um quadrinho que, principalmente, ele é absurdamente imprevisível. Cara, ele varia de gênero, de temática, sabe? Tu vai pra um lado viking, aí tem um sci-fi, e aí mais pro final... Pô, a última história que tem aqui, que é uma história que praticamente não tem muita fala, né? Não tem muito balão, mal tem o Torgal, mas é um terror que te deixa apavorado. Ou seja, é um quadrinho que me empolgou, me dá vontade de o quanto antes continuar lendo o Torgal e seguir essa saga, né? Entender, porque, bom, são 4 volumes sobre a Pipoca, ou seja, né, a gente vai ter o Torgal completinho, quer dizer, completo. Ele não acabou lá fora, né? Acho que não. Em resumo,
Eu queria estar apaixonado nesse nível surreal que todo mundo ficou. Eu gostei muito, mas não o suficiente para entrar, beleza, né? Do ano passado entra no top 5. Não, mas é muito bom. Talvez seja uma questão até de temática, sabe? No sentido de que. Porque muito dessa lista é movida por gosto pessoal. Aí em 12º lugar tem Caçador de Marte Absoluto, né? Como eu falei, né? Parte dessa lista é baseada em quadrinhos que saíram no ano passado, tá? O Caçador de Marte no Brasil chegou em 2026 e eu acho que agora tá na edição número 2. Logo, logo sai a 3 e aí fecha, pelo menos o que eu já li, né? Que aí fecha todo o primeiro arco na publicação da Panini. Gente, que quadrinho surreal, né? E isso aqui é realmente muito bom. A gente tem um cara pacato, entre aspas, né? Por mais que ele seja um agente da FBI. O John Jones, ele sobrevive a uma explosão e meio que se funde com uma entidade alienígena. E, cara, é um quadrinho que ele, de fato, tanto pelo desenho quanto pelas cores, né, e pelo roteiro, tu entra na mente de alguém, tu te sente na pele de alguém que tá tendo contato com uma entidade alienígena. Sem contar que eu acho que esse é um quadrinho muito importante pro momento que a gente está vivendo da linha Absolute da DC. Né? Vamos lá, ter um quadrinho experimental como Caçador de Marte na linha, como eu falei, né, nesse universo, né, alternativo, dá uma cara de que, pô, a gente tem o Batman, a gente tem, sabe, a gente joga no seguro, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer o diferente. Olha aí, 11º lugar, Absolute Batman, e importante, tá? Vocês estão vendo que eu estou destacando a edição número 9, que é, se eu não me engano, é a próxima da Panini. É a próxima, né? Agora, essa semana tá chegando a 8, tá chegando a 4 brasileira, e aí imagino que mês que vem, não, é bimestral, né? Vai levar um tempinho. Mas o importante é que, gente, esse Bane, com essa cabeça pequenininha, cara, esse arco é incrível. Eu quero dizer pra todo mundo aqui, eu vou abrir meu coração, eu perdoei Scott Snyder, por mais que por quase uma década ele profanou vários dos meus gibizinhos, aqui não tem o que dizer. Cara, sabe, é um quadrinho que junta o massa velho, a porradaria, né? Pô, vocês sabem que o Bane, bom, dá pra ver aqui pela capa, né? O tamanho dele com relação ao Batman, né? Então, é um quadrinho que ele é feito pra te falar assim, ó, tu quer ver briga? Tu quer ver o Batman em situações absurdas? Tu vai ver. Mas, ao mesmo tempo, ele entrega coração. Cara, toda a relação do Bruce com seus amigos, principalmente com o Crocodilo, né? Essa relação dos dois é muito bem trabalhada. Tem toda a questão de ser uma referência a queda do morcego, né, toda a origem lá do Bane, né, o Batman, eu não vou soltar spoiler, né, mas tem conecta um pouco com a origem do Bane. Cara, e tem uns momentos que são muito engraçados, sabe, porque o Absolute Batman, né, tem essa questão do exagero. Cara, tem uma, eu não vou estragar aqui, mas tem uma coisa relacionada, uma cena relacionada a dente, que é um negócio que eu fiz assim, tipo... Em 10º lugar tem o Febre Noturna, do Ed Brubaker com o Sean Phillips. Eu tenho uma opinião, sabe? Eu acho que quando a Mino começa a publicar no Brasil as obras desses caras, a gente focou muito, sabe, em, sei lá, Matar ou Morrer, Fade Out, o próprio Fatale, né? O Criminal, lógico. Nesse meio tempo, eu acho que a gente esqueceu que são caras que ainda estão produzindo em altíssimo nível. Cara, esse gibi é muito bom. Aqui a gente conhece o Jonathan Webb, que é um editor de livros que durante uma viagem para a Europa, ele vai parar num clube de máscaras, cheio de gente rica, e ele resolve assumir outra identidade. Ele finge ser um convidado lá rico e ele começa a ser perseguido, né, por conta dessa outra face que ele está vestindo. É um quadrinho que, primeiro, é um baita de um suspense. Segundo, fala muito sobre... vamos lá, né, gente? Eu já passei dos 30. Então... é uma HQ sobre um cara que está tentando encontrar o seu lugar no mundo, tentando entender, ele já está numa certa idade, e aí, o que eu faço? Qual é a minha perspectiva de futuro? E, ao mesmo tempo, é muito um quadrinho sobre assumir uma outra vida. E se de repente eu fosse um cara super rico, que eu pudesse fazer o que eu quisesse, e, enfim, eu acho que é muito sobre isso, é sobre também... vamos lá, né? Todo mundo já parou para pensar, e se eu pudesse ser, e se eu pudesse viver a vida de outra pessoa? Aí, em 9º lugar, para surpresa de 0 pessoas, tenho Duas Moças Nuas. Gente, esse é um quadrinho que ele chegou ao Brasil com um hype muito grande, porque, bom, ele simplesmente venceu o principal prêmio do planeta, que é o Angoleme, mas assim, ele é melhor do que eu imaginava. Vocês têm noção que esse gibi é a história de um quadro. Tu observa a história, ela é contada
na visão da própria obra. É tipo como se o quadro tivesse olhos e tu estivesse vendo o que o quadro vê. Eu não consigo conceber o trabalho surreal que deve ter dado pro Luz, né, que é o roteirista barra desenhista, fazer isso aqui. Que, cara, ele tem sacadas muito boas para ir contando, né? Porque na verdade o quadrinho, esse quadro foi pintado em 1919, então a gente vê a ascensão acho que dá para falar, eu não vou falar para o YouTube não desmonetizar, né? Mas vocês entendem, é sobre o que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial. Gente, é um quadrinho que, além de tudo, além de ter essa riqueza de contar a história de um jeito muito criativo, de falar sobre um período muito relevante da história do mundo, ele debate a nossa noção de arte, né? Porque esse quadro foi considerado arte degenerada, e isso passa a ser uma discussão no meio do gibi, e até tem momentos engraçados relacionados a isso, pela percepção da sociedade, daquela sociedade, do que é degenerado. Em oitavo lugar, tem esse master gigantesco soco do Alexandre Lourenço na barriga de quem leu. Vamos lá. Algumas verdades, esse título é grande, tá? Algumas de suas verdades ainda moram em mim. É uma antologia, dá pra dizer que é uma antologia, é uma coletânea. São 5 histórias do Alexandre. E vamos lá, né? Cara, é uma melhor que a outra. Tá? Primeiro, a temática aqui é paternidade e todas elas tentam um experimento narrativo com a linguagem de quadrinhos, sabe? Todas elas têm algum nível de criatividade. Vocês sabem que o Alexandre tem esse traço minimalista. E a melhor parte disso aqui é uma história que se chama Durma Bem Monstro, que ela se passa simultaneamente em vários tempos, ou seja, tu vê quadros da mesma história em tempos diferentes na mesma página, sobre um pai tentando reatar com a sua filha. Gente, mas é bizarramente bom. Meu Deus do céu, sabe? Parece que é o Alexandre mostrando como funciona os nossos traumas. É um quadrinho que é muito difícil da gente de não se relacionar, porque, bom, todo mundo, né, acho que a maior parte da população mundial tem pai e viveu traumas e viveu situações que não são tão confortáveis, mas ao mesmo tempo muita alegria. É sério, eu tô apavorado. Assim, eu não sei o que falta para outras editoras se ligarem e reimprimirem, porque parte disso aqui não é inédito, né? Por exemplo, vamos lá, o Box e o Durma Bem Monstro, e acho que o Raio Rubro também, são obras que ele já tinha publicado antes. Eu acho surreal que exista no mundo alguma obra do Alexandre Lourenço que está fora de catálogo no Brasil. Vamos falar sobre Spectators, do Brian K. Vaughan com Nick Henrichon, que é a mesma dupla lá do Leões de Bagdá. Esse quadrinho eu peguei via Comics and Signatures, mas no Brasil, inclusive, olha que legal, gente, deixa eu mostrar aqui. Veio junto um bookplate autografado ali pelos autores. Então, a boa notícia é que a Panini vai publicar no Brasil o Spectators. Aqui uma garota, ela acaba morrendo numa chacina, né, rola uma chacina num cinema, e o espírito dela viaja para o futuro e ela passa a ser uma espectadora. Meio que ela tá entre, né, ela não foi pro além, então ela fica voando e junto com outros diversos espíritos e observando a humanidade, né? Por isso que tem esse nome. Cara, sério, o futuro imaginado por esses dois autores é incrível. Tem umas ideias aqui absurdamente criativas, ao mesmo tempo o desenho é lindo e principalmente a trama, ela me pegou pela inventividade do que está sendo debatido. É um quadrinho sobre violência e sexo e como a nossa percepção na sociedade sobre esses dois temas não faz o menor sentido. Atenção, que rufem os tambores. Você sabe o que está em 7º lugar? É 7º? Não. 6º lugar. Merecidíssimo, diga-se de passagem. Demolidor, gente. Sim, o meu herói favorito. Ele finalmente voltou a ter boas histórias. Eu imagino que logo a Panini vai publicar o Daredevil, A Cold Day in Hell, que é meio que o Cavaleiro das Trevas do Demolidor. O Matt Murdock já está idoso, ele não tem poderes, a sociedade, né, toda a cozinha do inferno, ela foi pro beleléu, né, tá tudo detonado. Vocês estão vendo aí na tela as páginas. Cara, isso é lindo. É o Steve McNiven homenageando Frank Miller. Então, é um gibi que tem essa pegada Cavaleiro das Trevas. A arte, ela não tem nada a ver com o padrão da Marvel de hoje em dia. É um gibi, entre aspas, assim, uma pegada mais europeia. Então tem muitos quadros. Cara, sensacional. Eu gosto também que o final
É um quadrinho que ele tenta apresentar uma resolução é que eu não quero soltar spoiler, pro conflito central ali daquele meio do Demolidor, sabe? Toda a questão envolvendo, por exemplo, o Rei do Crime, dá pra dizer, envolvendo o Justiceiro, ele oferece o mercenário, né? Então a gente tem grandes... É um greatest hits do Demolidor pra gente ver o final da saga desse personagem. Olha aí, chegamos no top 5. Gente, sabe, durante boa parte do ano passado, eu já tinha uma noção de quem seriam os 4 melhores. E aí tem o quinto que entrou, e na verdade entrou em primeiro. O meu ponto é que 4 desses quadrinhos eu já, sabe, não tinha como eles não estarem no top 5. E aí, como eu disse, né, tem o primeiro lugar, que vocês já vão descobrir, ele entrou como um furacão e pegou a primeira posição. Em quinto lugar, tem a melhor virada do ano passado. Cara, assim, isso aqui é nível Clube da Luta, Sexto Sentido, aquele gibi que quando chega no final tu diz, não, peraí, não pode ser. Aí tu volta pra primeira página e tu começa a folhear e tu, caraca, como este autor maldito me enganou esse tempo todo? Pois então, Ninféias Negras vai contar a história de 3 mulheres, né, uma menina e 2 mulheres, que vivem em Giverny, que para quem não sabe, foi a cidade onde o pintor Monet viveu a maior parte da sua vida, né? Um quadrinho com toda uma carga cultural ao mesmo tempo. E acontece um assassinato de um colecionador de arte nessa cidade, porque esse cara tinha muitas amantes. E aí a gente vai tentar entender exatamente, né, quem matou o cara, o que exatamente está acontecendo. Gente, é muito bom. Eu fico imaginando o autor aqui, que é o Michel Bussy, né? Na verdade, assim, ele escreveu um livro que se baseou o quadrinho, tá? Eu fico imaginando ele com um gráfico, montando a trama e pensando nos detalhes de um jeito para enganar o leitor. Quarto lugar, Sala de Aula, A Deriva, mangá da Devir. Cara, esse é tem 2 mangás que assim que chega aqui em casa, eu pego e leio o quanto antes. É o Sala de Aula, A Deriva e o Shigurui. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Kazuo Umes, que é o cara que é chamado, né, pelo próprio Junji Ito de pai, né, de mestre do Junji Ito. Cara, esse maluco, ele escreveu uma história de terror fantástica. Na história, uma escola é teleportada, enfim, uma escola ela vai parar no meio do deserto, do nada, né? Literalmente o prédio ele sai do lugar onde ele estava e vai para outro, e nesse deserto coisas estranhas acontecem. E ao mesmo, é importante, né? Junto com a escola foram os alunos, os professores e o que tinha de comida. Então, assim, tu tem um grupo de pessoas desesperadas no meio de um deserto tentando sobreviver e, cara, é um gibi muito sobre a natureza humana, sabe? A gente vai ver o absurdo aflorando no meio dessa situação. Gente, o Kazuo Umes, ele não tem pena de criança. Cara, são coisas assim, atrocidades acontecem ao longo dessa história, mas fecha com a temática, sabe? Faz sentido dentro da história que está sendo contada. Eita, vamos lá. Medalha de bronze para Resta 1. Eu já falei bastante desse quadrinho aqui no canal. E, gente, assim, ele parece muito inofensivo. Repare, ele tem um tamanho menor, parece é praticamente um livro de bolso. Tanto a capa quanto o desenho interno, tá? Num primeiro momento, ele não parece que ele vai... tu não leva ele muito a sério. Mas a gente tá falando de um quadrinho que, tá, como eu falei, né, é top 3. É um dos mais angustiantes do ano passado. Aqui a gente tem um casal que brigou, eles acabaram de discutir, eles estavam numa viagem, eles chegam em casa, a mulher ela sai para alugar um filme, ela começa a demorar e o cara fica em casa pensando no que exatamente está acontecendo com a sua mulher, que é uma pessoa que ele ama, que ele acabou de brigar. Cara, meu Deus, assim, acho que todo mundo no planeta ama outro ser humano. E isso aqui é sobre isso, é sobre o que pode acontecer com as pessoas que a gente ama. Teve cenas aqui que eu tive que parar. Eu li esse quadrinho numa madrugada, porque eu comecei a ler, assim, acordei, sei lá, 3 da manhã eu vou dar uma lida, 1 ou 2 páginas. Aí eu fui até o final. Só que tem partes que eu tive que parar porque doía ler as frases e os medos que a gente sente. Gente, sensacional. Em segundo lugar, tem Ouroboros, do Lucas Johannathan. Foi muito legal que antes de fazer essa lista, eu escrevi, tá? Eu tenho um doc com tudo que eu tô falando pra vocês, eu escrevi pra lembrar, eu fui atrás dos meus vídeos, de reviews, e eu comecei a,
esses quadrinhos eles merecem estar aqui? Quais são as características que levam tal gibi a estar numa lista de melhores do ano? Aí eu comecei a lembrar o quanto Ouroboros é um absurdo. Cara, a temática do gibi. Bom, aqui a gente tem um policial chamado Kessler, que ele encontra um bebê num lixão. Ele passa por esse trauma e, transtornado, ele resolve voltar para casa onde ele cresceu e ter uma conversa com a sua mãe. E aí tem diálogos aqui fortíssimos sobre a pessoa que nos deu a origem, sobre a imperfeição dos nossos pais, sobre os ciclos que às vezes a gente está preso, a gente acaba repetindo os erros dos nossos próprios progenitores. É impressionante como o Lucas ele consegue fazer parecer fácil fazer gibis absurdamente bons. Vamos lá, em primeiro lugar, atenção, que rufem os tambores. Assorted Crisis Events. Meu Deus do céu. Primeiro de tudo, boa notícia, tá? Esse quadrinho, por mais que ele recém esteja saindo lá fora, ele já tem editora no Brasil. Vini, qual é a editora? Não sei, só sei que já tem. Eu fiquei vidrado nesse gibi, do começo ao fim. Bom, primeiro, temos aqui uma antologia. As histórias, elas não têm exatamente muito uma conexão. Tem um personagem, que é o personagem da capa, que ele aparece em quase todas. Eu acho que, se não me engano, ele não aparece em uma, mas enfim. O importante é que são histórias sobre pessoas vivendo num mundo onde o tempo, o espaço, as realidades, elas se misturam. Então a vida de todo mundo é um inferno. Cara, é genial, assim. São pessoas comuns, tá? Não tem um super-herói aqui. E elas começam a viver o caos absoluto. Dá pra dizer que é um quadrinho meio Black Mirror. E tem um capítulo em especial sobre duas famílias, ou na verdade duas cidades de realidades diferentes, paralelas, onde uma acaba indo meio que pro espaço, por N problemas, a cidade entra em colapso, e eles passam a dividir a mesma realidade. Cara, é de uma genialidade. É uma obra que fala, como eu falei, de ficção científica, realidade paralela, mas na verdade está falando sobre o nosso tempo, o caos que a gente vive, as redes sociais, sem contar que é de um experimentalismo absurdo. Assim, eu poderia falar sobre cada uma das histórias, que é uma mais legal que a outra. Tem uma sobre um cara que a vida dele começa a passar muito rápido. E aí tu começa a se perguntar o seguinte: será que é um quadrinho de ficção científica? Será que a vida dele está passando rápido porque tem alguma parada sobrenatural? Ou será que a minha vida que não está passando muito rápido? Gente, não tinha como. Isso aqui é genial, sabe? É uma obra que retrata o nosso tempo como poucas que eu já vi na minha vida. Tá, o vídeo tá meio longo, então vamos lá para menções honrosas muito rapidamente. Tem o Có, do Gabriel Garcia e do Ferrante. Cara, que quadrinho sensacional. Parece Có de galinha, mas não, é Có de co-criador. Aí tem o Homem que Sabia Javanês, do Davi Kalil, que é sensacional. Cara, o que ele adiciona de camadas aqui na história é muito bom. Tem Shigurui, do Pipoca e Nanquim. Gente, isso aqui só melhora, é violento, é legal do começo ao fim. Aí tem o Western, da dupla de Torgal. Cara, isso aqui é realmente muito bem escrito. O Mestre das Armas, um quadrinho sobre fé, sobre um espadachim encontrando seu caminho e ao mesmo tempo tentando espalhar a palavra para a humanidade. Pô, ano passado a Lawrence brilhou, né? Tem aqui o Dylan Dog especial. Cara, a primeira história disso aqui é sensacional. Aí tem o Hoje é um Belo Dia para Matar, da Darkseid, que, cara, se tivesse um final melhor, tinha entrado nos melhores do ano. Morte à Salsicha. Cara, isso aqui é muito engraçado. E muito bem escrito, tá? É lançamento da HQeria. Aí para terminar tem uma fantasia muito, muito boa da Comic Zone, que é o Petit. Parece que esse vídeo acabou, mas ele ainda não acabou, porque tu não clicou no botão do like, ou clicou, não sei, mas muito importante, gente. Eu sei que às vezes a vida é meio corrida, então diz aí o teu top 3 melhores quadrinhos do ano passado, aqui embaixo. Eu vou dar um coraçãozinho. Eu tô realmente muito curioso para ver se a lista de vocês bate com a minha. Vocês leram esses gibis que eu citei? Tá, né? Levando em conta que tu tá inscrito nesse canal, né? A maioria desses aqui teve vídeo, talvez você já tenha lido. Mas enfim, é isso. Valeu, gente. Ah, peraí, muito importante, tá? Teremos logo logo as decepções de 2025, que é aquele vídeo que eu faço para me queimar, tá? Em breve.